Texto 3 CMRJ. A fuga da classe A para o interior. Famílias mais abastadas deixam as metrópoles brasileiras em busca de uma vida mais tranquila e aquecem a economia das cidades menores. Henrique Gomes Batista e Sérgio Matsura. Nos primeiros 10 dias de 2021, Eduardo Chambre Henrique Filho, de 10 anos, não tocou em seu videogame ou tablet. Preferiu andar de bicicleta e curtir o bosque da nova residência da família, que trocou um confortável apartamento no Brooklyn, bairro nobre da Zona Sul Paulista, por uma casa em um condomínio fechado na região de Valinhos, a 90 quilômetros da capital paulista. A mudança de comportamento do filho foi um dos elementos que fizeram seu pai, o diretor comercial Eduardo Chambre Henrique, de 41 anos, aproveitar as vantagens do home office para buscar qualidade de vida longe da metrópole, movimento que tem se intensificado, sobretudo quando se trata da população com maior poder aquisitivo. Após um 2020 de test drive, no campo ou na praia, durante a quarentena, a mudança definitiva de CEP já provoca transformações no mercado imobiliário e na dinâmica das cidades menores. As razões para a mudança são variadas. Além da qualidade de vida, a busca por mais segurança, mais espaço e conforto diante da possibilidade de novos períodos de confinamento e até mesmo a economia de gastos em razão do menor custo de vida no interior. O movimento mais pronunciado em São Paulo e no Rio de Janeiro também ocorre nas capitais menores, como Porto Alegre, Natal e Fortaleza. Todos os motivos da retirada, no entanto, só puderam ser viabilizados devido a uma mudança maior, a do mercado de trabalho, que agora deve adotar, na maioria dos setores, o padrão híbrido, aliando os modelos presenciais e remoto. Eu tinha essa vontade de morar no interior há alguns anos, mas a questão do home office ajudou a impulsionar a decisão, afirmou Henrique, que trabalha em uma multinacional europeia e adquiriu uma casa que tem mais que o dobro da área útil do seu apartamento, além de uma vasta área verde. E São Paulo agora é para fazer turismo, visitar amigos e familiares. O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, Fábio Bentes, avalia que, embora o movimento esteja concentrado nas faixas de renda mais altas, já é possível notar uma desconcentração e uma pulverização populacional dos grandes centros. E um dos primeiros sinais está no mercado imobiliário, ponderou. Em Petrópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro, os reflexos da chegada de novos moradores já são percebidos no aumento das vendas de imóveis. Dados da prefeitura mostram que até outubro do ano passado, o último balanço disponível num período de crise econômica, o recolhimento do imposto sobre transmissão de bens imóveis, pago após a compra de um imóvel, havia chegado a 17,3 milhões de reais no ano, acima da meta do município para 2020, de 16 milhões de reais. Imobiliárias e corretores de imóveis na cidade confirmam um bom momento e relatam uma mudança no perfil dos compradores após a pandemia. Se antes a busca era por uma casa de veraneio, agora eles procuram um novo endereço para morar. Marcos Labanca, empresário do ramo imobiliário petropolitano, contou que os resultados de 2020 estão entre os melhores de sua empresa, com mais de 70 vendas, o dobro de um ano normal. E a expectativa é que o mercado continue aquecido em 2021, com mais famílias se mudando para a cidade em busca de qualidade de vida. Acho que as pessoas concluíram que ficar em isolamento dentro de um apartamento é complicado, é monótono. Então passaram a procurar lugares para morar com um gramado, onde dá para ver o céu, com menos gente, disse Labanca. E claro, os juros baixos ajudaram muito. Já está difícil encontrar uma casa boa para se comprar aqui. Segundo Fabrício Junqueira, delegado do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro para a região, entre maio e agosto, a procura em sites de imobiliárias por imóveis no município aumentou em média 300% em relação ao mesmo período de 2019. Quando começou a pandemia, nós ficamos muito preocupados, mas em abril houve uma explosão na locação por temporada e logo depois a conversão em venda de imóveis, lembrou o corretor. O movimento migratório, apesar de não ser ainda de massa, já provoca efeitos nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. Os últimos levantamentos mostram uma recuperação mais rápida no mercado de trabalho em cidades do interior, em comparação com as capitais. No caso específico do Rio de Janeiro, dos 92 municípios do estado, o Rio está na 61ª posição no ranking de geração de empregos formais entre agosto e novembro de 2020, com variação positiva de 1,2%. Petrópolis está em 16º, com taxa de 3,5%. Marden Campos, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, ressaltou que as cidades que começaram a receber um novo fluxo de moradores geralmente têm infraestrutura em decorrência do turismo, como é o caso de Petrópolis. Por isso, conseguem atender às necessidades de serviços de pessoas de fora.
mas eles acabam ganhando um dinamismo econômico. E isso está acontecendo principalmente na área de construção. Especialista em fluxos migratórios, Campos afirmou, porém, que apesar de ainda não ser possível mensurar a dimensão do fenômeno, será improvável que ele adquira escala nacional, em razão da limitação de renda. Além disso, nem todas as áreas podem oferecer sistemas híbridos a seus funcionários, sobretudo as categorias de base do setor de serviços, em que impera muitas vezes o trabalho presencial. Mas nas cidades onde o movimento já ocorre, a tendência é aumentar. Bom, e a partir aqui então da leitura do texto 3 da prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro, nós responderemos algumas questões na prova. Questão 20 CMRJ. Segundo o texto 3, a migração para cidades do interior foi consequência direta. E antes de apresentar para vocês as alternativas, eu vou aqui dissertar um pouquinho a respeito do enunciado, porque ele fala bastante coisa para a gente aqui. Primeiramente, a questão número 20 ela vai exigir de vocês compreensão de textos. Isso porque o texto 3 é um texto dissertativo expositivo, ou seja, ali, na verdade, os autores eles só expõem os fatos. Eles não argumentam, eles não têm opinião, eles só estão expondo os fatos a respeito da migração para cidades do interior, tá? E aí, quando a questão número 20 usa a palavra segundo o texto 3, ela está pedindo, na verdade, ela está falando para a gente, na verdade, que o texto diz exatamente o que a gente quer saber aqui para marcar a resposta correta na questão 20, tá? E aí, o que ela tá buscando, né? Como um critério de seleção ali para o trecho do texto que a gente vai ter que analisar. A migração para as cidades do interior foi consequência direta de alguma coisa. Ou seja, alguma coisa aconteceu e gerou a migração para as cidades do interior. O que foi que gerou essa vontade das pessoas irem morar no interior? Foi a busca por mais espaço? Foi a busca por mais trabalho? Maior infraestrutura? O que eles estavam buscando, na verdade? O que causou essa mudança de todo mundo para o interior? Tá? Não é só exatamente o que eles estavam buscando, mas assim, o que de fato causou. E ali no texto a gente vai ver que fica bem claro exatamente o que a gente está procurando, tá? Então a gente vai ver exatamente qual foi o motivo pelo qual as pessoas finalmente puderam ir para as cidades do interior. Olha lá. A alternativa A diz que, né, a migração para as cidades do interior foi consequência direta das alterações nas relações de trabalho com a implantação de sistemas à distância. Então, começou a pandemia, sistemas à distância, as relações de trabalho mudaram, as pessoas então foram morar no interior. Foi isso que acabou gerando essa mudança para o interior. Vamos ver. Alternativa B diz, da infraestrutura restritiva nas cidades menores, causada pelo baixo índice populacional. Bom, então a cidade menor, ela tem menos gente ela tem menos hospital, menos polícia, menos escola e tudo mais, e isso gerou a migração para as cidades do interior. Analisando dessa forma não faz nem sentido. E é exatamente isso, não está nem no texto isso, tá? Então a alternativa B também está errada. Ela também não, ela está errada, né? Ela também não está errada porque quem está certo é a alternativa A. Conta para ninguém, peraí. Ó, alternativa C, do empreendedorismo voltado para a produção rural, a qual proporciona lucros maiores. Beleza, produção rural proporciona lucros maiores, mas em nenhum momento no texto foi falado sobre empreendedorismo da produção rural. Nada a ver, tá? Então, alternativa C, esquece. Alternativa D, do ganho de dinamismo econômico das cidades menores, o que gerou também o dinamismo social. Essa alternativa aqui ela tem uma estrutura difícil de se ler, mas acontece que é só balela, tá? Quando não se tem muito o que falar sobre um assunto, na verdade você fala qualquer coisa. E é exatamente essa alternativa aqui ela é exatamente qualquer coisa, certo? E a alternativa D, da oferta de vagas de emprego em cidades menores, gerando busca por novas alocações no mercado de trabalho. Bom, então, o que gerou essa vontade nas pessoas e que, de fato, elas transformaram essa vontade em realização, né, de migrar para uma cidade do interior, foi a maior oferta de vagas de emprego em cidades menores, né? E aí, por conta disso, as pessoas se mudaram para as cidades do interior? Não. Vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês por que a alternativa A está certa. Olha lá. No texto, né, eu retirei um pedaço do texto ali nas linhas 15 a 17, abre aspas. Todos os motivos da retirada, no entanto, só puderam ser viabilizados devido a uma mudança maior, a do mercado de trabalho, que agora deve adotar, na maioria dos setores, o padrão híbrido, aliando modelos presenciais e remoto. Ou seja, beleza, as pessoas tinham vontade de se mudar. Nossa, eu quero sair do meu apartamento pequeno e ir para uma casa grande, eu quero ter um quintal, eu quero mais qualidade de vida, eu quero... Beleza, todas essas vontades das pessoas acabavam que não cheiravam de fato a mudança delas da cidade grande para o interior. Aí aconteceu a pandemia.
Aí as empresas começaram a adotar esse trabalho remoto. Nesse momento, esse foi o ponto de virada. Que é o que te diz aqui, ó, nesse momento a mudança maior foi a do mercado de trabalho, que agora deve adotar na maioria dos setores o padrão híbrido, e aí a pessoa ela não precisa pensar nesse deslocamento de todos os dias até o trabalho. Então, o que gerou de fato ali a migração para as cidades do interior foi a mudança do mercado de trabalho. Então, a migração para as cidades do interior foi consequência dessa mudança no mercado de trabalho. E aí, olhando para as alternativas, a gente percebe, ó, alternativa A, de alterações nas relações de trabalho com a implantação de sistemas à distância. Se isso não tivesse acontecido, o personagem, por exemplo, do texto, que trabalhava em São Paulo e morava no Brooklyn, ele de jeito nenhum teria saído de lá. Ele só saiu porque agora ele pode trabalhar em casa, né? E ele testou isso na praia e no campo, e ele pode trabalhar de casa, e agora ele vai morar a 90 quilômetros da cidade de São Paulo. E aí, realmente, ele pode fazer isso por conta dessa alteração nas relações de trabalho, com a implantação de sistemas à distância. Portanto, aqui para a questão número 20, a resposta correta é a alternativa A.